Oi, pessoal. Eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. O meu sinal na língua brasileira de sinais é falando mais uma vez para a comunidade surda nesse terceiro vídeo sobre o comunismo. Eu dizia que em 1848 houve uma revolução em fevereiro e outra revolução em junho. E nessa revolução de junho o proletariado se descola da burguesia, mas é derrotado quando as forças reacionárias, lideradas em 1848 pelo general Cavaignac, dizimam a revolução, derrotam a revolução, e uma figura absolutamente obscura da cena política, uma figura desconhecida, uma figura que deu ensejo para que Marx cunhasse a expressão bonapartismo, que é um tema que pode ficar para um outro vídeo. Essa figura desponta, concorre na eleição de 1848, concorrendo com o general Cavaignac, que era o candidato favorito das eleições, o candidato favorito da burguesia. Essa figura que desponta é uma figura desconhecida e ele ganha a eleição simplesmente porque é sobrinho de Napoleão. Ou ele passa por ser o sobrinho de Napoleão. Ele é o Luiz Bonaparte, e Luiz Bonaparte exerce um governo com mão de ferro, com extremo autoritarismo. Pouco menos de 2 anos depois, o Luiz Bonaparte dá um golpe e se proclama imperador da França. Então encerra um período republicano, onde tinha havido eleições, um período tumultuado, é verdade, mas um período onde inclusive tinha havido eleições e o proletariado pôde ter mais participação. Mas Bonaparte derrota essa revolução junto com o restante da burguesia. Na verdade, Cavaignac derrota, o general Cavaignac derrota essa revolução, e Bonaparte ascende com o apoio dos camponeses, vence a eleição e depois dá um golpe e se proclama imperador. Napoleão III vai governar até por quase 20 anos. Em 1870, numa aventura que é típica dos governos autoritários se meter, uma aventura bélica, numa guerra contra a Prússia, a Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III vai ser derrotado e preso na Batalha de Sedan. O proletariado parisiense, que tinha sido armado para defender Paris, ele se subleva, não permite que os alemães invadam Paris e proclama a Comuna de Paris. A respeito desse assunto, Marx escreveu o livro A Guerra Civil na França, que é um dos livros mais importantes do pensamento marxista voltados para a luta de classes, quando ela acontece, junto com a luta de classe na França e o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. E Marx, nesse período aí, já estava estudando a economia. Na verdade, quando Napoleão dá o golpe em 1852, Marx se volta para estudar economia, que é um projeto que passa por ser o seu grande projeto de vida. Marx mergulha a fundo no estudo da economia, passa vários anos. Nessa época ele vai morar em Londres. Ele é muito ajudado pelo seu companheiro Engels, que é filho de industriais, que também tinha morado em Londres e foi para Londres para dirigir as fábricas do seu pai, porque era muito rico. Ele, na verdade, era herdeiro das indústrias do seu pai. Mas Engels, em Londres, ele resolve frequentar a classe trabalhadora, escreve esse livro belíssimo e publicado em 1844, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Foi Engels que ofereceu a Marx os rudimentos daquilo que estava emergindo como economia política, economia burguesa, economia clássica. Engels que apresentou a Marx, praticamente Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, que eram autores burgueses muito importantes e que pensavam como a riqueza era produzida em países que não tinham colônia, que não tinham renda fundiária, que não tinham nenhum outro dispositivo de produção de riqueza que era entendido naquela época. E esses economistas burgueses começaram a perceber que o elemento central de produção da riqueza é o trabalho. Então Marx toma esse elemento de Engels e começa a pensar, estuda muito, passa anos estudando no Museu Britânico, e o seu projeto de maturidade termina redundando na elaboração, na escrita e na publicação de um único livro em vida, mas outros são publicados depois, de O Capital. Olha aqui o Capital. O Capital é a obra de maturidade de Marx. Em vida ele publica só o livro 1 de O Capital, que ele publica em 1867. Os 3 outros livros são publicados por Engels e por Kautsky, que era um militante, Kautsky era um militante do SPD, que era o Partido Marxista da Alemanha. E o Capital vem a ser um dos livros mais importantes para se compreender o capitalismo.
Nenhum economista burguês é capaz de explicar a sociedade capitalista, os mecanismos de funcionamento da sociedade capitalista, da sociedade de classes, sem entender o que é o capital. O pensamento de Marx na maturidade encontra uma reflexão profunda do que é a sociedade, né, demonstrando que o capitalismo é por si só uma impossibilidade histórica e que ele, como uma realidade histórica que existe numa época, como todas as realidades históricas anteriores, como todas as formas de produção que existiram anteriormente, está fadado a desaparecer. Só que o capital, para Marx, não morre de morte morrida, né? Não morre de causas naturais. O capitalismo, a sociedade burguesa, morre por efeito do proletariado, que é a classe explorada da sociedade capitalista, e é o proletariado encarregado de empunhar as armas aqui no sentido simbólico, mas às vezes, como Marx dizia, é preciso substituir as armas da crítica pela crítica das armas, né? O sentido simbólico, às vezes, pode precisar que o proletariado se arme efetivamente como sujeito revolucionário para transformar a realidade, e é o proletariado a única classe universal que pode fazer a transição de uma sociedade de classes para a sociedade sem classes, que seria a sociedade comunista. Antes da sociedade comunista, contudo, teria um período de transição, e esse período de transição se estabeleceria ainda com alguns níveis de desigualdade, e isso é chamado de socialismo. Então, o comunismo é um projeto, uma expectativa que pressupõe muito estudo, muita compreensão, e que pressupõe, acima de tudo, a percepção de nós todos de que, se há uma utopia no presente, essa utopia é aquela que diz que a sociedade capitalista é eterna. Todo historiador compreende que as fases históricas se modificam, e mesmo épocas que se pressupunham eternas sucumbiram. E o capitalismo e a sociedade burguesa também estão marcadas para desaparecer.